Agora a gente fala sobre os tucanos. O PSDB conseguiu eleger 273 prefeitos pelo país, mas nenhum em capitais, e caiu da 4ª para a 8ª posição no ranking de legendas vencedoras nos municípios. E o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, gentilmente nos atende nesse momento. Tudo bem, presidente? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Uma honra estar com vocês, telespectadores e internautas. Muito obrigado. Bom, presidente, inclusive eu lembro quando o senhor esteve aqui nos nossos estúdios, o senhor dizia que a eleição de 24 seria importante para a renovação do partido, né? O partido passou por uma grave crise aqui em São Paulo e o resultado, de uma certa maneira, ajuda nessa renovação ou, obviamente, o resultado poderia ter sido melhor? A grande crise do PSDB aconteceu exatamente em São Paulo. Foi aqui onde começou o PSDB, com Covas, Fernando Henrique, Serra e muitos outros, Alckmin. E é aqui também onde a gente vive a maior crise. Nesse ano, na presidência, eu tive que enfrentar uma série de divisões, uma série de problemas de toda ordem, até que a gente conseguiu algum consenso aí mínimo, mas o PSDB foi desidratado em São Paulo, não agora, nas eleições. Nós chegamos às eleições com 296 prefeitos no país. Elegemos 525 em 2020. Destes, 174 em São Paulo. O PSDB perdeu quase todos os prefeitos de São Paulo. Restou 23 e nós elegemos agora exatamente 23 nessas eleições. Prefeitos de cidades relevantes, como, por exemplo, o prefeito de Santo André, eleito em primeiro turno. Mas também o prefeito de Marília, aliás, e fomos para o segundo turno com Barjas em Piracicaba. Então, agora, no país, nós elegemos 273, estamos em 5 cidades no segundo turno, cidades importantes, no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo e em Pernambuco. Elegemos dois prefeitos de cidades com segundo turno e primeiro turno, nos aproximando do número atual de prefeitos que temos. A crise determinante para que o PSDB chegasse onde chegou, a 13 deputados federais, um senador apenas, ela se deu fortemente nas eleições de 22. Nessas eleições nós conseguimos sobreviver, elegendo prefeitos até mais do que o próprio PT, que é o partido que tem a presidência da República. Sim. Mas graças aos esforços aí de líderes, de governadores, ex-governadores e líderes espalhados pelo país todo. Nós elegemos prefeito em praticamente todos os estados. Foi um trabalho duro ao longo desse ano. Temos hoje o maior número de prefeitos em Pernambuco, onde governa a governadora Raquel, Sim, que é do PSDB, o maior número de prefeitos do Mato Grosso do Sul e um número também muito considerável no Rio Grande do Sul. presidente, Isso em Minas Gerais. Nós temos o maior número de prefeitos hoje do partido. Chamar a Dora Kramer, nossos comentaristas, para fazer a próxima pergunta. Dora, você. Boa noite, governador. Olha só, Boa noite. Vamos fazer aqui uma análise realista, tá? Menos de 2% de voto em São Paulo não é muito mais do que um resultado fraco, né? É muito ruim. Eu não quero ficar indo para o passado, vamos para o futuro. Não deu certo, havia uma aposta na candidatura própria em São Paulo para iniciar a recuperação do partido. Não deu certo, né? Como é que o senhor vê, não sei se deu tempo já de fazer um projeto, um plano, uma análise sobre o que deu errado e como é que se sai dessa situação? Dora, quando nós fizemos a aposta no Datena, nós não tínhamos mais nada na cidade de São Paulo. Nenhum vereador, não tínhamos candidato à prefeitura, partido super dividido, uma ala querendo apoiar o Ricardo, outra ala querendo apoiar a Tabata, outra ala querendo lançar a candidatura própria, e nós não tínhamos, e sem nenhum candidato a vereador. A candidatura do Datena, a gente apostou muito nela por ser uma pessoa popular e que estava disposta a vir para o partido, ela pelo menos suscitou que o PSDB voltasse a ser tratado, ser discutido principalmente pela mídia e nos proporcionou a apresentação de uma chapa de vereadores. É bem verdade que nós não conseguimos legenda, porque à medida em que você tem a polarização, o voto útil,
à medida que uma candidatura também não emplaca, você acaba tendo um desempenho ruim para a Câmara de Vereadores. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos candidatos bons. O Zuzinha, o Mário Covas Neto, foi o mais votado do partido. E agora, qual é a estratégia minha, particularmente? É dar força para o Instituto Teotônio Vilela, ITV, trazer ou reavivar aí quadros importantes, históricos do partido, trazer de volta militantes que estão afastados, principalmente os militantes mais históricos, e, ao mesmo tempo, dar força para o prefeito Paulo Serra, que é o prefeito de Santo André, que foi muito bem sucedido nas eleições, fez o sucessor no primeiro turno, é uma liderança emergente, jovem. O Vinícius Camarinha, que é deputado e foi eleito prefeito de Marinha, também terá todo o nosso respaldo. E o Barjas, que a gente espera ser eleito, é uma pessoa conhecida, respeitada, foi ministro 2 vezes do FHC. A gente espera, com essas lideranças e buscando outras lideranças, voltar a dar ao PSDB o protagonismo que ele perdeu quase que completamente em São Paulo. Se nós não tivéssemos perdido mais de 150 prefeitos em São Paulo, nós não teríamos chegado a 296 prefeituras. Então, o quadro dessa eleição, você pode dizer, não, mas em 20 elegeu 525, agora 273. Mas nós fomos para as eleições com 296 apenas. Então, eu acho assim que, diante do quadro, eu sempre brinco que Fundo do Poço é o único lugar onde tem mola. Quer dizer, eu acho que a gente passou pelo pior momento, foi o momento de 22, sem candidatura à presidência, com o partido rachado por conta das prévias. Eu acho que esse é um momento novo. Eu conversei com os líderes principais do partido ontem. Todo mundo acha que a gente teve, em que pese as circunstâncias e as limitações, um desempenho bastante razoável. Rapidamente, a pergunta de Nelson Kobayashi para o presidente do PSDB. Koba. Presidente, boa noite. É um prazer falar com o senhor. Muitos atribuem essa do PSDB, lá em 2022, ano a que o senhor se referia, justamente ao fato de não ter tido uma candidatura própria à presidência da República, como era o plano inicial até, que gerou algumas prévias no partido, né? Já aqui em São Paulo, a questão foi diferente. Muitos atribuem ao fato do PSDB não ter se aliado com outros candidatos mais viáveis e ter apostado na candidatura própria. Diante de 2 situações que envolvem essa ter ou não ter candidatura própria em eleições majoritárias e as 2 com resultados negativos, como o senhor projeta a participação do PSDB nas eleições de 2026, eleições para os governos dos estados e principalmente as eleições presidenciais? A sua ideia, a sua proposta a ser levada ao partido é de investir em eleição própria do PSDB, em chapa do PSDB, ou de apoiar alguém que já esteja mais viável em pré-campanha? 2 reflexões. Primeiro, a crise no PSDB começa em 21 nas prévias. O Instituto das Prévias era algo que a gente queria muito. Nós defendemos, todos nós, históricos do PSDB, defendemos muito o Instituto das Prévias. Só que ele se revelou algo que trouxe ao PSDB uma grande divisão. A gente fez uma festa bonita, foi democrático, mas as sequelas foram terríveis. Eu tenho tentado curar muitas feridas como presidente, porque eu transito em todas as alas, com todas as pessoas, respeito a todos, eles me respeitam, mas até hoje a gente ainda tem cicatrizes, feridas das prévias. Depois, o Dória não foi candidato, ele tem as razões dele, enfim. Eu particularmente queria que o Eduardo o substituísse. O Eduardo Leite chegou a aceitar, mas faltou a ele o apoio do partido para que ele se candidatasse. Até porque havia uma prioridade para a reeleição do governador de São Paulo. Esse é o fato. E com isso nós ficamos sem candidato, fomos a reboque da candidata do MDB, deu no que deu, ela hoje é ministra do Lula, e nós tivemos que nos rebolar e buscar uma outra alternativa. Segundo, em São Paulo, capital, o partido estava completamente dividido. Não era simplesmente falar, vamos apoiar o Ricardo ou vamos apoiar o outro. A gente chegou a pensar no André Matarazzo, mas o André também, quando viu que o partido estava dividido, ele desistiu porque ele achou que não dava também mais tempo. Enfim, tivemos uma sucessão de problemas e eu repito, o partido estava completamente dividido aqui.
eu estou na presidência há menos de um ano, eu acompanhei isso tudo, tentei resolver isso da melhor maneira possível, mas uma ala menor queria apoiar a Tabata, outra ala queria apoiar o Ricardo, e uma outra, eu particularmente gostaria de ter uma candidatura própria. Quando o Datena veio para o partido, ele veio numa perspectiva de ser o vice da Tabata, essa é a verdade. Na conversa que eu tive com ele no dia da filiação, que era o último dia de filiação, eu disse a ele, olha, você vem para ser o vice ou para ser candidato a prefeito. Se você achar que dá a pé, que é viável, você terá essa liberdade. Afinal de contas, o PSDB é um partido independente. Quando ele cresceu e chegou a 19%, ou pouco antes, um pouco menos do que isso, aliás, quando ele já tinha uns 14%, 15%, ele falou, olha, mas se eu tenho 14%, 15%, 16%, por que eu vou ser vice de alguém? Então, essa é a história. E nós tínhamos o compromisso de apoiá-lo, de ter uma candidatura própria e fomos nessa. Mas nós tivemos, nesses últimos anos, esses dois problemas. Prévias, que dividiu para valer o partido, e aqui o partido estava dividido e sem nenhum vereador. Eu acho que a gente fez o possível para manter o PSDB minimamente em pé. Agora, a história é outra. Eu tenho conversado com pessoas que até já saíram do partido, que podem voltar ao partido. A gente pretende dar uma sacudida geral e colocar pessoas que efetivamente vão discutir ideias, projetos e o futuro. Agora, só para encerrar esse capítulo, o PSDB pode ser criticado de tudo, menos de ser incoerente e de ser oportunista. Nós participamos efetivamente dos governos nossos, do FHC, sim, e depois tivemos a participação rápida no governo Temer. Nós nunca participamos dos governos aí do Lula ou do Bolsonaro. O PSDB nunca foi um partido como alguns do Centrão, que estão em qualquer canoa. Nós, aliás, perdemos muito espaço porque nos recusamos à incoerência, nos recusamos a quebrar os nossos princípios. Isso tem um preço, isso traz um preço. E, convenhamos, quais foram os partidos que mais elegeram prefeitos? Foram os partidos do Centrão. Mais de 4 mil prefeitos eleitos pelo Centrão. A esquerda fez 700 e poucos prefeitos. E nós sabemos como é que funciona a política em Brasília, sim, hoje. As emendas são emendas bilionárias e quem, na verdade, comanda as eleições municipais são os parlamentares. Presente. Nós temos 13 prefeitos, o PT tem uns 80. Nós tivemos mais prefeitos eleitos do que o PT. Eu acho que isso aí já é um fato heróico, depois de tudo que a gente passou. Então, assim, 30 segundos de tempo de televisão. Um dos menores fundos partidários, quer dizer, é o gato correndo atrás do rato, é uma situação difícil, você tem menos tempo de televisão, tem menos fundo, sim, partidário, tem menos deputados, consequentemente, você elege menos prefeitos, isso significa que a gente vai também ter mais dificuldades na eleição seguinte. Essa é a realidade do Brasil. Ou se faz uma mudança profunda na legislação eleitoral e partidária, que é a tal da reforma política, que não vai ser feita porque quem faz é o Congresso, ou então partidos com nitidez ideológica maior tendem a ter cada vez mais dificuldades. Não é só nós não, o PDT passa por isso, o PSB e etc. Bom, conversamos com o presidente nacional do PSDB, o ex-governador Marconi Perillo, como sempre, gentilmente nos atendendo. Muito obrigado, governador, pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até logo.